Primeiramente, então, boa noite a todos novamente. Gostaria de meditar um pouco na palavra do Senhor sobre a continuidade da vida após a salvação, né? Sabemos que ninguém é salvo, ninguém é convertido somente para sentar no banco da igreja. Sabemos que tem sempre uma continuidade, né? E que requer algumas coisas dentro dessa continuidade. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos um pouquinho hoje sobre uma parábola. Mas antes da gente ler essa parábola, eu gostaria de ler um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu vou folhear bastante a Bíblia, então se os irmãos não quiserem acompanhar, eu mesmo leio aqui, tá? Então, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, sabemos que a base para que a gente aprenda como lidar na nossa vida cristã é a Bíblia. Isso é muito claro para nós, a gente já cansou de estudar sobre isso, né, que a Bíblia ela tem que ser lida, ela tem que ser estudada, e é dela que nós tiramos os parâmetros para a nossa vida cristã. Mas eu queria frisar aqui o segundo versículo, que é o fim pelo qual nós devemos usar a Bíblia, que diz aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra perfeito, muitas vezes para nós parece algo assim inatingível, né? Quando fala em perfeito, fala alguém sem pecado, sem mancha, sem erro, né? Então, perfeito, nós não vamos chegar a ser perfeitos. Mas a ideia dessa palavra perfeito aqui não é exatamente essa que nós temos na mente, e sim chegar à maturidade, não à perfeição, literalmente, né? Então, nós devemos estudar a palavra de Deus para chegar a uma maturidade espiritual, para que nós possamos, então, estar habilitados para toda boa obra, né? E como a gente pode chegar nessa maturidade? Essa é a pergunta. Aqui diz que pela palavra de Deus nós chegamos a essa maturidade, né? Mas dentro disso, dentro da nossa vida, nós não ficamos com a palavra de Deus constantemente na nossa mão. Nós trabalhamos, estudamos, temos nosso cotidiano, e dentro desse cotidiano, como que a gente faz para alcançar a maturidade espiritual? É difícil, né? Porque tantas coisas ao nosso redor, tantas coisas tirando a nossa atenção, o nosso foco, muitas vezes, de ser um servo obediente. E como a gente fazer, então? Então, eu gostaria de usar essa parábola que Jesus falou para a gente tentar abrir um pouco os nossos olhos para aquilo que nos rodeia. Vamos ler em Lucas, capítulo 12. Quem tiver com suas Bíblias e quiser acompanhar. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. Vai falar da parábola do servo vigilante. Vamos ler alguns versículos aqui e a gente vai meditar um pouco sobre eles depois. Lucas, capítulo 12, versículo 35 em diante. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Que ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Vamos ler só até aí nesse momento. Jesus, então, conta essa parábola para os seus discípulos, né? E um pouco antes aqui ele falava um pouco sobre o fato da gente não buscar tesouro nessa terra, e sim buscar as coisas do céu, né? No versículo 31, um pouco antes, ele diz, buscai antes de tudo
o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus está falando ali com os seus discípulos, dando algumas orientações, e ele conta essa parábola. O que mais me chama a atenção aqui, no versículo 37, que diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Essa palavra, vigilantes, aqui nessa versão no computador diz achar vigiando. É sobre essa palavra que eu gostaria de meditar um pouco hoje. Estarmos vigilantes. Essa é uma parábola onde Jesus usa situações cotidianas do dia a dia para mostrar a necessidade espiritual. Sermos vigilantes. Eu procurei no dicionário para ver o que ele diz. Todos nós sabemos o que é ser vigilante, mas o que o dicionário diz sobre essa palavra? Então, ele tem vários significados aqui, mas duas palavras me chamaram mais atenção. Aqui diz que é aquele que vigia, que permanece atento, cuidadoso, cauteloso, precavido, zeloso e diligente. Eu gostei das palavras permanece atento e cuidadoso, que é o significado exato daquilo que Jesus está falando. Nós devemos ser vigilantes, né? Devemos permanecer atentos, sempre atentos. Mas por quê? Por que nós devemos estar vigilantes? Eu gostaria de colocar hoje aqui para vocês 3 motivos principais nos quais nós devemos estar atentos, certo? Para que a gente possa alcançar essa maturidade espiritual, para que a gente possa continuar crescendo espiritualmente, como é a nossa oração, né? Nós costumamos ir nas reuniões de quarta-feira, nós sempre pedimos oração pelo crescimento espiritual, né? Pela vida espiritual da família, mas lembrando que a oração ela é importante, mas ela requer também, para que a gente chegue a isso, requer a nossa atitude diante disso. Como eu posso crescer espiritualmente só com a oração dos irmãos? Não, eu preciso também fazer a minha parte, né? Como diz em Timóteo, usar a palavra de Deus. Consigo abrir. E como o Senhor Jesus coloca aqui nessa parábola, nós devemos ser vigilantes. E é sobre essa palavra que nós vamos estudar. Primeiro motivo pelo qual nós devemos ser vigilantes. Quando o Senhor Jesus Cristo estava lá no Getsemane, nós conhecemos bem a história, sabemos que ele levou consigo alguns dos seus discípulos. Mais especificamente, lá em Mateus 26, podemos ler lá, um momento específico em que o Senhor Jesus fala com esses discípulos: vigiem comigo, enquanto eu vou ali orar, mas vigiem comigo. Mateus 26, versículos 36 em diante. Diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja só essa situação. Enquanto Cristo estava angustiado, né, estava sofrendo ali no Getsemane, ele leva consigo seus melhores amigos, seus discípulos, aqueles que estavam sempre próximos dele, e ele fala assim: ó, vigiem comigo, fiquem aqui, orem comigo, né, estejam comigo nesse momento. E quando ele volta ali, depois de uma hora, eles estavam dormindo. E Jesus fala assim: então, nem uma hora vocês não conseguem vigiar comigo? E aí Jesus dá aqui um ensinamento a eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o primeiro motivo que eu gostaria de mencionar hoje, pelo qual nós devemos estar vigilantes na nossa vida espiritual. A carne é fraca.
Podemos estar prontos espiritualmente, podemos, quanto mais estudarmos, estarmos preparados para aquilo que der e vier, mas a carne é fraca, sabe? E se não vigiarmos no sentido de cuidarmos com que aquilo que a carne deseja fazer, vamos cair. Aqui esses discípulos dormiram, simplesmente dormiram. E Jesus falou: vigiai e orai, porque a carne é fraca. Um exemplo muito claro disso, nós vemos em Romanos capítulo 3. Romanos 3, ele define exatamente quem é o ser humano. E é por isso que nós devemos estar vigilantes com relação a ele. Nós devemos cuidar com relação ao ser humano. Romanos 3, versículo 10. Diz na palavra do Senhor, do 10 em diante, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é o que Cristo viu, isso é o que Deus viu lá de cima quando ele olha para a humanidade. Não há um justo, nenhum sequer. Isso é a carne humana, isso é o ser humano. Quando Jesus fala que a carne é fraca, é exatamente sobre essa carne que diz aqui. Essa carne que é corrupta, essa carne que não se pode confiar de forma nenhuma, que não tem temor de Deus, é essa carne que só deseja o seu bem próprio. Estejam vigilantes com relação a você próprio. É isso que quer dizer aqui. Vigilante com relação aos seus desejos, porque eles sempre vão andar no sentido contrário do que Deus quer para você. Em Jeremias, capítulo 17, também vai expressar um pouco sobre isso. Jeremias 17, versículo 9. Fala do coração do ser humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Esse é o coração humano. É quanto a isso que nós devemos estar vigilantes, porque esse, como eu disse, sempre vai te levar para o lado contrário. Sempre vai querer fazer a própria vontade, não a vontade de Deus. Devemos estar vigilantes com relação a isso. Ainda no capítulo 17, versículo 5, um pouquinho antes, diz ali: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Fala da carne mortal, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só que interessante o ensinamento que nós podemos tirar desse versículo. Devemos estar vigilantes com relação a nós mesmos. Por quê? Porque a minha carne é fraca. Porque eu não sou confiável. E é isso que diz nesse versículo. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta do seu coração do Senhor. Eu posso levar esse versículo como um ensinamento para eu não confiar em outra pessoa? Posso. Mas principalmente que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar nos meus braços e apartar o meu coração do Senhor. Então, na minha caminhada espiritual, eu devo estar vigilante quanto a mim, o que eu posso fazer. A partir do momento que eu começar a confiar em mim, aí vai ser um problema. Aí eu não vou conseguir crescer espiritualmente e pode ter certeza que vai vir decadência espiritual nesse sentido. Então, o primeiro motivo que nós devemos estar vigilantes, como aquele servo que o Senhor Jesus colocou na parábola, é porque nós mesmos somos um perigo para nós mesmos. Então, não confiem em si mesmos. Vamos confiar em Deus. Segundo motivo que eu gostaria de colocar, pelo qual nós devemos estar vigilantes. Em 1 Pedro 5 e 8, 1 Pedro 5 e 8, uma advertência com relação a outro perigo que nós estamos constantemente sendo
afetados. Diz aqui, sede sóbrios e vigilantes, novamente essa palavra. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha só que interessante. Devemos estar vigilantes quanto a nós mesmos. Não confiemos em nós mesmos. Devemos estar vigilantes porque ao nosso redor está Satanás, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Quando a gente começa a confiar demais em nós mesmos, aí vem esse grande problema. Satanás está ao nosso redor, só procurando um motivo, uma oportunidade para colocar na nossa vida algo que vai nos derrubar. Ele está procurando alguém para devorar. E ele não quer devorar os dele, ele quer devorar aqueles que são de Cristo, aqueles que incomodam ele, né? Aqueles que são convertidos, servos de Deus. Esses ele quer devorar. Vamos ficar vigilantes quanto a isso. Aqui existe uma expressão que me chama muita atenção. Acho que foi até o Daniel uma vez que comentou sobre isso. Que aqui nesse versículo diz, como leão que ruge. Diabo, como leão que ruge. Lá em Apocalipse 5:5 diz que ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Fala de Jesus. Ele é que venceu para abrir os livros e abrir os selos, como diz lá. E Satanás, ele nada mais é do que uma imitação barata. Ele tenta fazer aquilo que Deus coloca como certo, ele tenta corromper isso e colocar para nós. Mas de uma forma tão sorrateira, que é exatamente a ideia desse versículo. Ele fica como leão, como se fosse algo bom, como se fosse Deus trabalhando na minha vida, mas ele está ali sorrateiramente, de uma forma muito astuta, como ele sempre foi, né, tentando devorar aqueles que são de Cristo. Então, nós devemos estar vigilantes com relação a nós mesmos, com relação a Satanás. Porque ele, como se fosse Deus, ele fica tentando transformar as coisas que são ruins em coisas boas. Como se fosse de Deus, mas não é de Deus. Exemplos claros disso. Deus deixou para o ser humano o casamento, uma instituição perfeita, e Satanás, ele corrompe o casamento, ele mostra que você pode fazer diferente, mas da mesma forma. Você pode colocar pessoas do mesmo sexo para fazer o casamento, que não tem problema nenhum, é um casamento normal, sabe? Então são coisas sorrateiras que Satanás introduz na vida das pessoas, elas vão achando que tudo isso é sempre normal, tudo é instituição de Deus, quando não é. Então Satanás, como leão, ele tenta devorar aqueles que estão procurando alguém para devorar. Cuidado com você mesmo, cuidado com Satanás. Ele é astuto e ele está procurando alguém para devorar, certo? E terceira coisa que nós devemos estar vigilantes, e esse realmente é mais perigoso, eu gostaria de voltar a uma história lá do Velho Testamento. Eu creio que todos aqui devem conhecer a história de Jonas. Jonas foi um profeta levantado por Deus para pregar o arrependimento para uma cidade chamada Nínive, né? E ele inclusive fugiu desse ministério, dessa obra, porque não seria fácil enfrentar uma cidade corrupta, idólatra e que provavelmente não agiria de boa fé com ele se ele fosse pregar o arrependimento para aquelas pessoas. E ele fugiu, foi para o lado contrário, mas Deus buscou ele novamente, levou para aquela cidade e fez com que ele realizasse a obra para a qual ele foi chamado, né? E entendemos pela Bíblia que ele pregou ali o arrependimento para aquelas pessoas, e eles se arrependeram da idolatria, dos maus costumes e tudo, e a Bíblia fala que Deus, então, perdoou o pecado daquele povo naquele momento e não destruiu aquele povo. Deus ia destruir aquela cidade e, pelo arrependimento deles, Deus não destruiu. Porém, mais 100 anos depois, aquela cidade estava novamente tomada na idolatria, corrupta,
exatamente como nós lemos em Romanos 3, que o ser humano é, né? Totalmente distante de Deus. Assim estava aquela cidade novamente, 100 anos depois. E Deus então levanta mais um profeta para ir àquela cidade, mas não para pregar o arrependimento, e sim para pregar naquele momento a condenação daquele povo. Deus fala assim, ó, esse povo está condenado, vou destruí-lo. E a gente vê pela história, né, que Deus usa Nabucodonosor, o rei do Egito, para destruir então a Síria, para tomar a Síria, e Deus destrói aquele povo. Mas olha interessante como Deus fala lá, quando Deus usa o profeta Naum. Vamos ler lá em Naum. Então, Naum foi o profeta levantado por Deus para pregar então essa ira de Deus, essa condenação que ia ser instaurada no povo de Nínive. Naum, capítulo 1, diz assim, sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Versículo 2, o Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Vamos ler só até aqui, que aqui já demonstra exatamente o que eu quero falar. Quando Naum foi, então, levantado para pregar essa condenação para o povo de Nínive, ele demonstra aqui, primeiramente, quem é Deus. Vocês foram advertidos uma vez, Deus poupou vocês uma vez, mas Deus está aqui novamente falando para vocês, olha, Deus zeloso, vingador, Senhor, cheio de ira, diz aqui, e aqui diz que, além de tudo, ele é tardio em irar-se. Ele procura o máximo possível, né, não derramar sua ira diante das pessoas, mas nesse caso seria impossível se conter. Deus iria, então, derramar sobre aquele povo uma condenação, ia destruir aquele povo, né, e foi o que aconteceu quando nós lemos a história. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, nós devemos estar vigilantes quanto a nós mesmos. Segundo, devemos estar vigilantes quanto a Satanás, que procura nos derrubar. E terceiro, devemos estar vigilantes quanto ao que fazemos contra Deus. Deus, ele é tardio em irar-se. Ele não quer se irar com a gente. Mas o que diz no versículo 3 diz assim, que ao inocente, não inocenta ao que é culpado. Aquele que é culpado, Deus não tem por inocente. Se você brinca com Deus, cuidado. Deus, ele é muito mais poderoso do que Satanás, muito mais poderoso do que nós, para nos corrigir no momento oportuno e, principalmente, para destruir, se for a vontade de Deus. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31, diz assim, que é horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Seja vigilante quanto ao que você faz, seja vigilante quanto ao que Satanás está pretendendo fazer à sua volta, mas principalmente seja vigilante com o que Deus pode fazer com você também. Sabe, Deus, ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se, mas ele também é justo e é vingador. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz, Deus corrige aquele que ele ama. E quem merece condenação é quem comete o erro. Se o filho está em obediência ao pai, o pai está tranquilo com o seu filho. Se o filho está desobediente ao pai, o pai corrige o filho. Né? E a Bíblia diz que é exatamente isso que Deus faz com nós. Deus corrige porque ele nos ama. Lembrando que estamos falando aqui de filhos de Deus, de servos de Deus, de pessoas convertidas.
pessoas que deveriam estar no caminho de Deus e que muitas vezes não estão fazendo a vontade de Deus. Horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Cuidado. Seja vigilante quanto ao que você faz, seja vigilante quanto ao que Satanás está pretendendo fazer contigo, mas seja vigilante com o castigo que pode vir de Deus também. Mas, não vou falar só do castigo de Deus. Eu gostaria de falar um pouco também sobre a parte boa, né? Temos que estar vigilantes quanto a Deus, mas pelo benefício que ele vai trazer para nós. Quando a gente leu lá o trecho de Lucas capítulo 12, que fala da parábola do servo vigilante, eu gostei muito do versículo 37, que fala: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes, que é o que nós estamos falando aqui. Mas o restante do versículo que é mais interessante, porque fala assim: em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Olha que interessante. Imagine um senhor que foi para sua festa, como diz aqui, quando ele volta e acha o seu servo vigilante, o seu servo preparado, o seu servo atento, esperando ele chegar. Ele então vai fazer o quê? Ele vai se vestir, se cingir, colocar esse servo à mesa e servi-lo, trocar de posição com esse servo. Olha que interessante o que Jesus fala com relação ao senhor desse servo. Por que eu digo isso? Devemos estar vigilantes, principalmente, porque a Bíblia nos garante que breve Jesus voltará. Lá em João 14, fala sobre a vinda de Cristo. João 14, ele está ali consolando os seus discípulos, dizendo que logo ele estaria ausente, mas que também logo voltaria. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só que promessa maravilhosa de Cristo. Quando ele estava falando assim, ó, eu preciso voltar para meu pai, eu preciso voltar de onde eu vim, mas eu vou lá preparar um lugar para vocês. E eu virei logo eu virei outra vez e vou buscar vocês e vou levar vocês para morarem comigo lá no céu. Que promessa maravilhosa que Jesus fez para esses discípulos. Sabemos que Cristo, ele já fez essa troca conosco. Quando nós deveríamos pagar pelo nosso pecado, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, ele santo, ele puro, morreu naquela cruz no nosso lugar. É como se ele trocasse de lugar conosco. Como esse Senhor trocou de lugar com o seu servo, que ele achou atento, e serviu aquele servo naquela mesa. Imagine só agora Cristo, ele já tomou o nosso lugar na cruz. E imagine agora Cristo nos servindo do quê? Nos servindo de um reino celestial. O Senhor Jesus Cristo prometeu que ele estava lá preparando um lugarzinho para nós, lá no céu. E que logo ele voltaria para nos levar para aquele lugar onde ele está preparando para nós. Ele está nos servindo de um lugar celestial, está nos servindo de um banquete eterno, onde nós estaremos juntamente com ele e com Deus. Olha que prêmio maravilhoso para aquele que ele voltar e achar vigilante, achar atento, achar cuidadoso com o seu trabalho. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João, quando ele recebe a visão do Apocalipse, ele escreve no seu primeiro versículo dessa forma: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha que interessante essa palavra,
em breve. Nessa versão aqui diz, brevemente devem acontecer. Nós não temos data, não sabemos o dia em que Cristo vai voltar. Mas ele foi e ele prometeu que voltava para nos buscar. E aqui em Apocalipse, João fala assim, as coisas que brevemente vão acontecer. Esse breve pode ser muito mais breve do que a gente imagina. Pode ser já. Eu gosto daquela expressão que Paulo usa lá em Tessalonicenses, quando ele fala assim, né, do momento em que Cristo voltar, fala assim que ele virá entre nuvens, os mortos ressuscitarão primeiro e se encontrarão com ele, depois nós, os vivos, também seremos transformados e nos encontraremos com Cristo nas nuvens. Eu acho muito interessante porque desculpa, Paulo, ele usa a expressão nós, os vivos, nos encontraremos com ele nas nuvens. Paulo esperava que fosse já a vinda de Cristo, naquele momento. Ele imaginava que nem fosse passar pela morte, sim, já fosse encontrar com Cristo. E essa tem que ser a nossa mentalidade, isso tem que ser o nosso desejo, essa tem que ser a nossa vida preparada, é exatamente essa. Pode ser daqui a pouco essa vinda de Cristo. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual nós devemos estar vigilantes. Quanto ao que nós fazemos, quanto ao que Satanás pode fazer, quanto ao que Deus pode nos fazer com relação a castigo ou coisa assim, mas principalmente porque pode ser agora a vinda de Cristo, pode ser já. E aí? O que vai ser de nós? Será que estamos vigilantes? Será que eu, como cristão, eu tenho vivido uma vida atenta, cuidadosa? Será que a principal das coisas que a gente devia falar aqui é a salvação? Será que quando Cristo voltar, eu irei com ele? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar na mente de vocês hoje. Lá em Salmos 95, também em Hebreus capítulo 3, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu gosto muito dessa frase, porque ela remete a gente a tomar uma decisão. Né? Quando a gente fala o nome de Cristo, ou quando a gente fala essa frase, a gente tem que tomar uma decisão. Ou é sim, eu quero, sim, eu vou, né? Eu preciso disso, ou eu vou negar isso, ou eu não quero, não preciso. Mas uma decisão tem que ser tomada quando a gente ouve essa mensagem. E eu gostaria de deixar essa mensagem novamente para vocês. Se hoje ouviram essa palavra, não endureça o seu coração. Se você não está sendo um servo vigilante, não endureça o seu coração. Há momento ainda de mudar isso, de você estar atento, de estar vigilante quanto ao que você faz, quanto ao que Satanás pode fazer, e principalmente quanto à vinda de Cristo. É o momento de estar vigilante. Pensando nisso, vou deixar a última pergunta aqui. Breve, Jesus virá. E você está preparado para esse momento? Eu gostaria de encerrar aqui, nesse momento, com essa pergunta. E que cada um possa estar pensando nesse sentido. Você está preparado? Você está vigilante? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Amém?